Pois bem, o primeiro painel desse evento vai tratar do passado e presente do registro de imóveis. O futuro é agora. O primeiro painelista a ser mencionado aqui é o Dr. Ivan Jacopetti do Lago, membro do Conselho Fiscal e diretor de Relações Internacionais do IRIB, bacharel, mestre e doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, Largo de São Francisco, pós-graduado pelo CENOR, Centro de Estudos Notariais e Registrais da Universidade de Coimbra, membro da Academia Brasileira de Direito Registral e Imobiliário, oficial do Registro de Imóveis e Anexos de Paraguaçu Paulista, São Paulo. Dr. Ivan, convidado a integrar a mesa, por gentileza. Uma salva de palmas. Muito bem-vindo. Isso, aham. Deixa eu só... Certo. Dr. João Pedro Lamana Paiva, registrador titular do Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, especialista em Direito Registral Imobiliário pela PUC de Minas Gerais, graduado em Direito Registral pela Faculdade de Direito, Universidade Ramon Llull, Barcelona, Espanha, presidente da Noreg do Rio Grande do Sul, Associação dos Notários e Registradores, membro honorário do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM, membro da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, membro do Comitê Latino-Americano de Consulta Registral desde 1986. E é por essa razão que o nosso presidente, Dr. Jordan, pediu licença para a gente chamar esse encontro do Comitê de Encontro João Pedro Lamana Paiva, ao lado do saudoso Dr. Décio Arpen. Continuando o currículo do Dr. Lamana, que é imenso, como eu acabei de mencionar, professor da Fundação Enori, da cadeira de Registros Públicos nas Escolas Superior da Magistratura, a Júris, e da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Ex-presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, e eu gosto de falar, eterno presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, ex-presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Fundação Escola Notarial e Registral do Rio Grande do Sul, Fundação Enori, autor de diversos livros e artigos, inclusive livros que estão expostos aqui no nosso foyer de estandes, autor de diversos livros e artigos sobre temas com impacto nas atividades notariais e registrais, entre eles a sistemática do registro de imóveis e o procedimento de dúvida e a evolução dos sistemas notarial e registral no século XXI. Convido ao palco, tenho a honra de convidar o Dr. João Pedro Lamana Paiva. Uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Mestre. Lhes deixo à vontade para iniciar o painel. Qualquer coisa pode pedir sobre a apresentação, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui nos eventos do IRIB. Agradeço o convite, cumprimento o Jordan, cumprimento todos os presentes. Só uma atualização, que acho que esse meu mini currículo é um pouquinho desatualizado. Inclusive, na quinta-feira foi provido o Registro de Imóveis de Paraguaçu Paulista, né? Concluiu-se o concurso de São Paulo. Então, como talvez a colega esteja aí presente, olha, não estou tentando usurpar nada não, quer dizer, seja muito feliz lá como eu fui. Muito bem. E o tema que a gente tem aqui hoje, e que me coube, é precisamente esse da nossa, vamos dizer assim, aniversariante do evento, né? Que é exatamente aquilo que marca esses 180 anos, que é a Lei Orçamentária 317.843, também conhecida como Lei Hipotecária de 1843. Né? E é uma lei que, enfim, não vinha sendo estudada com profundidade, né? É claro que a Lei de 1864, por uma série de razões muito naturais, sempre foi objeto de mais interesse, seja porque ela criou o registro geral e não só um registro hipotecário, seja porque ela vigorou durante mais tempo, seja porque ela era muito mais próxima do sistema que a gente teve antes da criação da matrícula pela Lei 6.015,
Mas o fato é que a Lei de 1843 também tem o seu interesse, não só como marco inicial do nosso sistema registral imobiliário, mas também, como a gente vai ver, porque ela ainda deixou algumas marcas que permanecem no nosso sistema. Então, claro que é um legado muito menor que o de 1864, mas há um legado da Lei de 1843 que é importante que seja conhecido. Então, o que a gente vai ver aqui é o contexto em que essa lei surgiu, tanto econômico, social, político, as várias tentativas de criação de uma lei hipotecária, as experiências anteriores, o modo como essa lei saiu, e também como o regulamento de 1846 foi construído, e o que ela deixou para o futuro, o que nós ainda temos que pode ser atribuído a essa nossa primeira lei hipotecária. E a nossa história começa, então, muito bem, no início da década de 1830, tá? E era uma década em que o Brasil sofria um grande tumulto político e na qual o país se preparava para tentar ingressar na modernidade. Então, nessa altura, enquanto na Europa a gente já tinha trem, a gente já tinha industrialização, o Brasil ainda estava muito distante disso. Em várias regiões do país, especialmente as regiões mais distantes da costa, as pessoas viviam ainda na Idade Média, quer dizer, era uma vida muito distante da vida dos centros mais desenvolvidos. Agora, ainda assim, o país já era imenso, então eram 8 milhões de quilômetros quadrados, divididos em 18 províncias, já era um país independente, já há pouco tempo, há 8 anos. A população em 1830 era de mais ou menos 5,3 milhões de habitantes, pouco mais de 5 milhões, dos quais 30% aproximadamente eram escravos. Então imaginem só que situação difícil para se começar um país. No campo econômico, o café já tinha ultrapassado a produção do açúcar como principal ativo de exportação. Então, das exportações feitas pelo país, em 1840, década de 1830-40, 43%, um pouco mais disso, já era de café, seguido pelo açúcar, pelo algodão e depois por couros e peles. É muito interessante porque o produto exportado ele se relaciona muito com a sua região de origem. E isso também vai aos poucos implicando uma mudança no polo de forças da própria política. Então a produção de café era mais concentrada no Rio de Janeiro, em algumas regiões de São Paulo, enquanto que o açúcar era a antiga riqueza lá do Nordeste, de Pernambuco especificamente, com mais força. Couros e peles era a grande força do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, isso também jogava na política, especialmente porque a grande fonte de receitas do Império era impostos de importação e exportação. Então não era nem tributação sobre propriedade, nem sobre renda que financiava o Império. Não, o que financiava o Império era imposto de importação e exportação. Por uma razão muito simples. A única maneira viável de tributar era por meio de alfândegas. Era muito difícil aplicar tributo sobre qualquer outra coisa, porque demandava uma organização institucional que não existia. A alfândega existia. Então, tributava-se aquilo que entrava, aquilo que saía, e se tentava reprimir a ocorrência de importação e exportação fora das alfândegas legais, por exemplo, afundando navio, etc. E, naturalmente, que isso vinha tudo pelo mar, porque as comunicações por terra ainda eram muito precárias. Então, era mais ou menos policiar os locais que tinham portos, impedir que navios aportassem onde não tinha alfândega e tentar, com isso, tributar aquilo que entrava e aquilo que saía. Paralelamente, depois da independência, o país acabou entrando numa grave crise monetária. Monetária em que sentido? Faltava dinheiro, dinheiro fisicamente mesmo. Não havia metais para cunhar moedas, o papel era muito falsificado, as moedas que havia em grande parte eram falsificadas também, as pessoas já não confiavam mais no dinheiro, isso gerava grandes prejuízos, grandes problemas, e o governo tentava, de alguma maneira, remediar. Paralelamente, também entre 1830 e 1840 que ressurge no país a atividade bancária. Então, o único banco que havia no país, que era o Banco do Brasil, havia sido liquidado em 1829,
por uma série de razões, de crise, enfim, a própria crise monetária mesmo. Mas, já em 1831, criaram uma Caixa Econômica no Rio de Janeiro, que não era bem um banco, mas era mais ou menos isso. Em 1834, uma em Salvador, e em 1836, finalmente, cria-se um banco, primeiramente no Ceará, depois, em 1938, o Banco Comercial do Rio de Janeiro. Então, a atividade bancária começava a ressurgir. Mas qual que era a operação que esses bancos faziam? Essencialmente uma só: desconto de títulos do comércio. Então, o comerciante vendia a prazo, sacava-se lá uma nota promissória ou uma letra de câmbio. O comerciante, para receber antes, descontava isso no banco. O banco ia lá e executava depois aquele título, né? Garantias pessoais, quer dizer, aval, fiança. Eram essas as operações que o banco realizava, né? E aí, naturalmente, que o banco só emprestava para pessoas que ele conhecia. Ou então, só descontava títulos que ele sabia que era possível receber, porque não contava com garantias reais. Elas existiam, como a gente vai ver, mas não eram muito confiáveis, estavam sujeitas a uma série aí de percalços, né? Então, o proprietário agrícola, por exemplo, o fazendeiro, ele não tinha acesso a financiamento por banco. E se ele precisava de crédito, o que ele fazia era negociar com as pessoas com quem ele mantinha relações comerciais, que era uma figura que movimentava a economia do império nessa altura, que era o comissário. Quem que era o comissário? O comissário era um intermediário que pegava o café lá no Vale do Paraíba, por exemplo, e negociava aqui no Rio de Janeiro. E aí, então, ele virava um preposto do fazendeiro aqui do Rio de Janeiro. E as relações se aprofundavam. Então, o filho do fazendeiro vinha morar no Rio de Janeiro, né? Precisava de dinheiro, ia lá no comissário. Aí o comissário fazia um adiantamento em função da comissão que iria receber na próxima safra, né? Se o fazendeiro precisava de mais dinheiro, por exemplo, porque precisava comprar escravos, precisava fazer algum investimento, ele recorria ao comissário. O comissário vinha no banco, que o conhecia, emprestava dinheiro do banco e repassava para o fazendeiro, naturalmente cobrando um ágio em cima disso. Então, quer dizer, não era fácil a situação do fazendeiro. Ainda, se não era o comissário, ele dependia de crédito fornecido por outros comerciantes. Então, por exemplo, grandes atacadistas. Então, e notavelmente, como disse, triste que seja pela nossa história, mas o comerciante de escravos. Então, grande parte dos produtores agrícolas estava nas mãos dos comerciantes de escravos. Devia tudo que tinha aos comerciantes de escravos, né? Que eram realmente as pessoas mais ricas que havia no começo do Império, no começo da nossa história. E assim as relações eram personalizadas. Isso é muito interessante, porque a instituição das garantias reais seguras é uma marca da passagem de economias personalizadas para as economias impessoais, que são aquelas economias nas quais não há necessidade das pessoas se conhecerem para os negócios acontecerem, porque se confia no ativo, se confia no bem e não na probidade daquela pessoa com quem se negocia. Então, nisso aí que a própria criação da lei hipotecária vai ser inserida. O contexto político. Então, como a gente sabe, o Brasil já era independente, mas em 1831, Dom Pedro I abdicou, né? Então, houve uma grave crise lá em Portugal, ele correu o risco de perder o trono lá, acabou decidindo ir embora, deixou aqui o seu filho, criança de tudo ainda, Dom Pedro II, que ele nunca mais voltaria a ver na vida, né? Então, provavelmente o Dom Pedro II nem tinha uma memória do pai dele, porque quando ele foi embora, ele era muito pequeno e nunca mais se viram. E instaura-se o período regencial. Então, pela primeira vez, o país seria governado efetivamente por brasileiros, né? Mas este é um período tremendamente tumultuado na nossa história. Então, entre 1831 e 1835, houve mais de 20 revoltas e tumultos nas várias províncias do Brasil. E esse período é marcado também por disputas entre os dois partidos que estavam em voga, que era o Partido dos Conservadores e o Partido dos Liberais. Por que essas revoltas aconteciam? Basicamente por duas razões. A primeira delas era um sentimento de antilusitanismo. Então, grande parte do comércio de atacado, dos grandes negócios de exportação e importação, e também da política, ainda era dominada por portugueses, apesar do país ser independente. E muitos brasileiros se ressentiam disso. Paralelamente, também havia muita gritaria contra o centralismo da Constituição de 1824. Então, entendia-se que as províncias deveriam ter mais autonomia. E isso, como a gente vai ver, é muito relevante para esse assunto que a gente está tratando aqui hoje.
Quem eram os conservadores? De maneira geral, eram burocratas e magistrados, a maioria deles formado em Coimbra, eram os grandes comerciantes e os proprietários rurais das províncias exportadoras, quer dizer, era quem financiava o governo, especialmente dos estados do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. E eram estes que defendiam a centralização do poder. Por outro lado, defendiam a autonomia das províncias os liberais, que eram em geral produtores de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que então se opunham às medidas de centralização e clamavam por mais autonomia nas províncias. Não é? Esse clamor, de certa maneira, foi atendido em 1834, quando o parlamento editou uma emenda constitucional que ficou conhecida como Ato Adicional. E esse ato adicional dava para as províncias uma série de poderes, entre eles o poder de organizar o quadro civil, eclesiástico e judicial dos seus territórios. Né? E é isso que nos interessa aqui. Quer dizer, então, as províncias, por meio da sua Assembleia Provincial, passariam a poder organizar o seu judiciário. O que aqui, para nós, leia-se, inclui reorganizar a atividade dos tabeliães, ok? Que integravam o quadro do funcionalismo provincial. Esse ato adicional também aboliu o Conselho de Estado, que é um órgão que a gente vai ver que vai ser muito importante para aquilo que nós estamos tratando aqui, e que sempre foi tido como um órgão representante do absolutismo, um órgão de centralização do poder, e que os liberais fugiam como o diabo foge da cruz. Né? Agora, o ato adicional não conseguiu pacificar as províncias e, na verdade, foi depois do ato adicional que estouraram as piores revoltas que nós tivemos, que eram revoltas já com caráter não apenas de contestação do poder central, mas sim caráter separatista, que foram, então, a cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul e a sabinada na Bahia. Então, quer dizer, ao invés de pacificar o país, parece até que o ato adicional inflamou mais o país pela liberdade que concedeu. Em 1837, os conservadores chegam ao poder, né? Depois da renúncia do regente Feijó. E na figura deste senhor aí, que também é importante para aquilo que nós estamos tratando aqui, que é o Pedro de Araújo Lima, futuro visconde e marquês de Olinda, que era um senhor de engenho de Pernambuco, extremamente conservador e centralizador, opositor de qualquer ideia de descentralização do poder. Ao mesmo tempo, o Partido Conservador era meio visto nessa altura como um partido da ordem, um partido que tinha condições de pôr ordem no país. E como muita gente foi prejudicada pelas várias revoltas que estavam acontecendo no país, né, aconteceu que elegeram um conservador como alguém que poderia pacificar o país, custasse o que custasse. Então, o Pedro de Araújo Lima foi eleito por 15 das 18 províncias com a missão de fazer uma reforma da reforma, quer dizer, reformar aquilo que tinha sido reformado por meio do ato adicional. Né? E junto com Araújo Lima estava uma outra corrente também conservadora, que eram os palacianos, eram as pessoas que viviam em volta do futuro imperador, então as pessoas que ficavam em volta ali dos tutores imperiais, etc. E efetivamente, já em 1840, foi aprovada uma lei, que é a Lei 105 de 1840, que era uma lei de interpretação do ato adicional. Então vejam que o concerto político não permitiu uma revogação do ato adicional, mas permitiu que se fizesse uma lei de interpretação que, ao interpretar, na verdade, revogava. Não é? Mas politicamente parece soar melhor uma lei de interpretação do que uma lei que efetivamente acaba com o ato adicional. E essa lei, entre outras medidas, enfraquecia as assembleias provinciais. E o ponto principal, naquilo que nos interessa aqui, é que essa lei de interpretação retirou das assembleias provinciais aquela organização do funcionalismo que tinha recebido. Não é? Houve uma reação dos liberais, né? E a reação veio por uma tentativa de antecipação da maioridade. Vejam, tudo isso aconteceu em 10 anos. Vejam como foi tumultuado esse período. Então tentaram antecipar a maioridade de Dom Pedro II, tinha 14 anos, conseguiram. Como apoiaram a antecipação da maioridade, o imperador acabou acolhendo os liberais e retribuiu, oferecendo para eles o próprio governo.
não é? Então, os liberais acabaram assumindo o governo após 1840. Mas, novamente, os conservadores, que tinham muito mais força, se movimentaram, acabaram retomando o poder, a Assembleia foi dissolvida por uma série de razões, as eleições de 1840 ficaram conhecidas como eleições do cacete, porque supostamente os liberais teriam surrado gente na rua para votar, enfim, nunca saberemos exatamente o que aconteceu. Mas o fato é que eles foram alijados do poder pelos conservadores, não dá para dizer que houve um golpe, mas houve uma movimentação para tirá-los do poder, e com isso, em 1842, estourou uma revolta muito grave, que se iniciou em São Paulo, na cidade de Sorocaba, contra o governo central, e que teve como resultado a prisão e o exílio dos principais líderes liberais, né? Então, pela primeira vez, efetivamente, não só eram presos, como também exilados, líderes de peso, pessoas que eram senadores, pessoas que eram poderosas, etc., foram presos e foram despachados para Portugal para ficarem lá exilados até que o governo os aceitasse de volta, não é? Então, isso em 1842, quer dizer, um ano antes da lei de 1843. Então, vejam o período de agitação e tumulto que cercou aí esse prenúncio da lei de 1843, tá? Agora, a partir de 1840, inicia-se uma época que é conhecida como Tempo Saquarema. Por que Tempo Saquarema? Saquarema era como eram conhecidos um dos principais líderes dos conservadores, e foi um período, na verdade, em que se construiu muita coisa no país, né? Então, se alguém pode, por um lado, ver nos conservadores aí uma posição autoritária, de centralização do poder, de desconsideração com as províncias, por outro, é fato que foi no período do governo desses conservadores que nós tivemos, em 1844, uma lei de reforma alfandegária, por exemplo, que criou a chamada tarifa Alves Branco. Alves Branco, esse senhor aí no meio, que tentava racionalizar as importações, as exportações. Também, em 1944, a criação de uma norma tratando da incorporação de sociedades anônimas, coisa que no Brasil ainda não havia. É também dessa época o Código Comercial e também a própria lei hipotecária. Então, quer dizer, esse governo conservador que assume a partir de 1842, toma para si essa missão de levar o país para a modernidade, de tentar levar o país para um contexto de capitalismo, para um contexto de empresas, de atividades comerciais mais desenvolvidas, crédito, garantias, etc. Quanto à criação do registro hipotecário, então, não há dúvidas de que a Lei Orçamentária de 1943 criou, pela primeira vez, um registro público destinado a gerar publicidade de direito real sobre imóveis com abrangência nacional, vejam só. E também não há dúvidas de que o decreto que regulamentou essa lei, que é o decreto 482/1846, foi a primeira norma brasileira a tratar de hipotecas e do funcionamento de um registro público. No entanto, mesmo antes disso, primeiro, já havia hipotecas, ok? E elas não eram tão incomuns assim. E segundo, isso é muito curioso, já havia um registro hipotecário restrito a uma das províncias. Então, houve uma província que, com os poderes que recebeu do ato adicional, foi lá, se antecipou e criou um registro hipotecário próprio, ok? A gente já vai ver como isso aconteceu. Agora, essa necessidade de ter um registro de hipotecas já era sentida, já fazia muito tempo. Então, em 1808, então a corte já estava aqui no Brasil, e os agricultores da Bahia reclamaram para o príncipe regente que estava muito difícil, que eles sofriam lá uma série de dificuldades, entre elas algumas dificuldades que se davam por conta do funcionalismo, etc. E o Dom João VI, então, que nessa altura não era ainda rei, ele era o príncipe regente, a rainha era a Dona Maria, ele mandou uma carta para o governador da Bahia, que era o Conde da Ponte, que é esse senhor que está aí no retrato, né? Pedindo que o Conde da Ponte fizesse lá um inquérito, fizesse lá um levantamento, para saber efetivamente quais eram essas dificuldades que o governador, que os agricultores estavam alegando, né? E ele, enfim, fez diligências, mandou cartas para pessoas lá, conhecidas dele. E entre essas pessoas que foram oficiadas, estava lá um desembargador da relação da Bahia, que era o João Rodrigues de Brito, né, que era conhecido por ser um apreciador do pensamento do Adam Smith, né. E aí, o João Rodrigues de Brito responde no ofício dele para o Conde da Barca. O
o Conde da Ponte. E como entre nós, pela lamentável falta de um registro de hipotecas, não pode nunca o credor conhecer a solidez das que lhe oferecem, ficando sempre exposto às burras dos velhacos, que obrigam o mesmo prédio a 2 ou 3, deve, em consequência, perpetuar-se aquele descrédito geral dos devedores pobres, ainda que tenham hipotecas livres, uma vez que a legislação atual não deixa provar que o são. Isso aqui é de uma sabedoria tremenda, quer dizer, a possibilidade de eu ter um mau devedor, né, dizendo que não deve quando deve, prejudica os devedores honestos que não devem. Né? Porque por uma coisa chamada assimetria de informações, eu acabo nivelando por baixo a situação das pessoas. Continuando. A simples publicação de uma lei que declarasse nulas todas as hipotecas enquanto não fossem averbadas no registro respectivo, o da situação do prédio, acrescentaria imediatamente ao valor da riqueza territorial muitos milhões, porque desde essa época os proprietários poderiam mostrar com uma certidão extraída do competente livro a liberdade de qualquer dos seus prédios ou os encargos todos que ele estivesse obrigado, e cessando então para o comprador o perigo de lhe reivindicarem ou de ser obrigado a pagar alguma dívida que o prédio tivesse hipotecado, não duvidaria então oferecer por ele muito maior preço à proporção de maior segurança com que o comprava. Isso é de 1808, e é de uma sabedoria tremenda. Né? Como funcionavam as hipotecas antes da lei de 1843? Nós não tínhamos leis específicas sobre hipotecas. As leis que havia, que tocavam no assunto, tocavam de maneira incidental, por exemplo, a prever certos privilégios para certos créditos específicos, ou então a prever certas modalidades de hipoteca legal em favor de certos credores. Então, no sentido de dizer, olha, as viúvas têm hipoteca sobre os bens, enfim, os órfãos, as pessoas que fornecem valor para pagar o velório de alguém, né, também tem uma hipoteca, etc. Mas não havia regras sobre a execução, por exemplo, sobre a sequela, sobre a preferência. Então, sobre isso, aplicava-se ainda o direito romano justinianeu, como o direito subsidiário que era, nos termos da lei da boa razão. Esse senhor que está aí é o Marquês de Pombal, que é então o autor da lei da boa razão, que mantinha como direito subsidiário, onde eu tivesse lacunas, a disciplina do direito romano justinianeu. Agora, no direito romano justinianeu, nós não temos essa associação imediata entre hipoteca e imóvel. A diferença entre penhor e hipoteca no direito romano é uma questão de haver ou não transmissão da posse ao credor. Na hipoteca não há transmissão da posse, no que penhor há. Né? Mas não havia distinção entre bens imóveis e móveis. E, portanto, nós temos escrituras anteriores, à lei de 1843, de hipoteca, sobre muitas espécies de bens. Né? Então, por exemplo, em Ouro Preto, entre 1820 e 1864, 51% das hipotecas tinham por objeto escravos, 31% imóveis urbanos e 11% imóveis rurais. No Rio de Janeiro, no primeiro tabelionato de notas aqui do Rio de Janeiro, entre 1800 e 1821, os imóveis tinham um pouquinho mais de prevalência. Então, sobrados e casas térreas respondiam por 41,5% das hipotecas, seguido de escravos, chácaras, sítios e fazendas, lojas, armazéns, botequins e mercadorias, depois embarcações, e curiosamente, há uma escritura de hipoteca desse cartório que uma pessoa hipotecava um ofício público, então a pessoa hipotecava o cartório, por exemplo, eu sou tabelião, hipoteco o meu ofício, e outra hipotecando os rendimentos de um ofício público, quer dizer, a pessoa dava em garantia os rendimentos lá do seu cargo de tabelião. Né? Uma coisa muito curiosa, nessa época eram muito comuns publicações no Jornal do Comércio, que funcionava como, onde tudo que importante aparecia era o Jornal do Comércio, vamos dizer assim, 5 anos atrás eu diria que era a Rede Globo da época, hoje já não é mais tão assim, mas enfim, era onde todo mundo iria ver, não é como se fosse um diário oficial que todo mundo lia. E as pessoas faziam avisos publicados no jornal, informando o público que existiam hipotecas sobre um certo bem, ou informando o público que estavam adquirindo um certo bem e, portanto, convocando os eventuais credores hipotecários a aparecer. Não é? Então, a gente tem exemplos aí, eu não vou ler, porque o nosso tempo não é muito ainda, mas, enfim, as pessoas conclamando os outros, olha, né, se existe uma hipoteca nesse bem, se manifeste aí em tantos dias, sob pena de preclusão, né? Não era preclusão a palavra, mas sob pena de depois não mais poder reclamar. Ou então eu sou credor, então ficam todos notificados de que a hipoteca existe.
não se sabe qual era a eficácia jurídica disso, quer dizer, os tribunais levavam isso em conta, fazia alguma diferença? Isso é um estudo ainda por fazer. Efetivamente não há maneiras da gente saber até o momento se isso repercutia ou não na eficácia da hipoteca, mas o fato é que os anúncios eram feitos e a partir de 1846, quando é publicado o regulamento hipotecário, eles vão progressivamente desaparecendo. Quer dizer, perde o sentido, porque eu passo a ter um órgão encarregado de fazer pública essa situação. E aí aqui agora a grande curiosidade, quer dizer, será que existiu um registro de hipotecas no Brasil antes da lei orçamentária? E algumas fontes indicam que sim. Em 1836... o presidente da província de Pernambuco sancionou uma lei, criando no Recife um tabelião encarregado de apontar e protestar letras comerciais, bem como lavrar com exclusividade todas as escrituras de hipoteca da capital. Né? Quer dizer, em função da autonomia que foi concedida pelo ato adicional, Pernambuco criou um registro hipotecário. E essa lei determinava, então, que seriam nulas as hipotecas lavradas por outros tabeliães e determinava que se fizesse lançar no ofício privativo, também no prazo de 4 meses, toda e qualquer hipoteca já lavrada. Quer dizer, então, se tivesse lavrado em outro tabelião antes, deveria procurar esse privativo para lá lançar, o que significa registrar. Em 1837, uma outra lei estadual cindiu esse ofício e, a partir de então, passou a haver um escrivão privativo de protestos e outro privativo de hipotecas, ambos no Recife. E esse cartório foi efetivamente instalado. Então, no Diário de Pernambuco, existe um anúncio, de 28 de agosto de 1937, em que o escrivão convocava os credores das hipotecas a comparecer lá e registrar as suas respectivas hipotecas, né? Ou seja, nós estamos comemorando 180 aqui, mas Pernambuco já teria 187, quer dizer, alguns aninhos a mais. Como que se deu finalmente a criação da Lei Orçamentária 317? Houve, ao longo da década de 30, uma série de projetos tentando criar um registro hipotecário com abrangência nacional. O primeiro tentativa é de 1830, de um deputado, que é este Ernesto Ferreira França, né? Era muito simplesinho, apenas previa que em cada vila do Império haveria um livro das hipotecas a cargo do primeiro tabelião do local. Era uma coisa bem simples. O projeto foi apresentado ao Parlamento Imperial, mas não caminhou, como a gente vai ver, como quase todos os outros, né? É difícil dizer por que razões, porque efetivamente não havia uma oposição a isso aí, mas o fato é que, pelas razões políticas, pelo tumulto que o Brasil vivia, esses projetos não caminhavam. O segundo projeto foi de um tabelião, que é esse que aparece aí no retrato, que é o Manuel do Nascimento Castro e Silva, depois ele viria a ser também ministro da Fazenda. Também tentava-se criar em cada vila do Império um livro de registro de hipotecas, mas que ficaria a cargo do secretário da Câmara Municipal, não seria do tabelião, né? E o secretário da Câmara acumularia essas duas funções e faria jus aos emolumentos pelos atos praticados. Esse projeto nem chegou a caminhar, porque na sessão em que ele foi apresentado, ele já foi julgado objeto de não deliberação. O que é isso? Entenderam que ele nem mesmo estava apto a ser discutido, e já se encerrou ali o projeto. 3 anos depois, em 1936, surge um outro projeto desse Antônio Augusto da Silva, que também previa um registro nas câmaras municipais, e aqui previa registradores como funcionários públicos, quer dizer, livros adquiridos pelo erário, serviço executado por funcionários do Tesouro Público, que era a Receita Federal da época. É um projeto bastante inferior ao anterior, quer dizer, ele confunde conceitos básicos como prioridade, preferência, etc. Mas ele foi julgado objeto de deliberação para ser discutido pelos parlamentos. Acontece que nessa época, como exatamente lá no Recife estava sendo criado um registro estadual, provincial, na verdade, levantou-se esse tema no parlamento, quer dizer, será que a Assembleia Geral do Império tem competência legislativa para tratar disso, ou isso é algo de competência das províncias? Por conta disso, a discussão foi adiada e nunca mais se retomou. Em 1838, mais um projeto, esse agora do Aureliano Coutinho, que era um homem muito poderoso, foi ministro, etc., que também previa a criação de ofícios de registro de hipotecas a cargo de um tabelião privativo sob pena de nulidade. Esse projeto é muito interessante, porque ele não apenas atribui aos responsáveis um papel de qualificação, então, quer dizer, efetivamente coloca a atividade como algo que não é simplesmente um arquivamento, envolve uma análise jurídica daquilo que é apresentado,
como também esse projeto tinha o germe de um procedimento de dúvida, na forma de um recurso ao judiciário. Esse projeto foi julgado objeto de deliberação, mas, novamente, a discussão foi adiada e o projeto acabou esquecido, dele nunca mais se falou. Finalmente, em 1843, aparece um outro projeto, mas não se iludam que não é este que vai virar a lei. Era um projeto do João Manuel Pereira da Silva, tentando criar tabeliões privativos de hipotecas no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, nas capitais, e nas outras, algum tabelião que já estivesse instalado receberia essa tribulação de forma cumulativa. Esse projeto foi julgado objeto de deliberação, mas, como a gente vai ver, também não vai caminhar, não é? Esse é o João Manuel Pereira da Silva. Por quê? Porque já em 1843, então, o país estava num tumulto tremendo, por conta da rebelião de 1842, que tinha acabado de ser sufocada, nada andava no parlamento, não é? E aí, novamente, iriam adiar esse projeto. E aí até um outro parlamentar, que era José Manuel da Fonseca, ele fala: quantas necessidades palpitantes não afligem o país? Não estamos clamando que as consideramos urgentes, se são por nós desprezadas? Nessa ocasião estavam discutindo a criação de uma nova província, que seria a província do Alto Amazonas. Então ele diz: não haverá necessidade palpitante de uma lei que reforme a Guarda Nacional, dando melhor organização e fazendo cessar os inconvenientes que os bem ela pesam? Não exige o país uma lei de eleições? Não existe um projeto de lei a esse respeito? Por que se não dá ele para a ordem do dia? Temos há anos um projeto sobre hipotecas, o comércio reclama por essa lei, cuja falta torna ilusórias as hipotecas e assim dificulta as transações, sendo muitas vezes os credores vítimas da má-fé. Mas cuida-se disso? Não. Desse este projeto para a ordem do dia, e se ele dorme em alguma pasta, o que não sei, a comissão respectiva deu seu parecer. Mais urgente, ironicamente, naturalmente, urgente é criar a província do Alto Amazonas. Quer dizer, eu tinha uma coisa lá absolutamente necessária há 10 anos parada, e o parlamento se preocupava com outras coisas. Todavia, esse projeto também vai ser esquecido, quer dizer, nunca mais vai ser ouvido falar desse projeto, mas, um mês depois, o parlamento estava discutindo um outro assunto, que era a lei orçamentária do ano. E essa lei orçamentária previa modificações num tributo que era o imposto do selo. E pretendia-se incluir, entre as hipóteses de incidência, as escrituras de hipoteca. Então, quer dizer, eu ainda não tinha um registro, mas pretendia-se tributar as escrituras. E aí, então, um deputado, que é esse que aparece no retrato, que é o Antônio Pereira Barreto, faz uma intervenção que, assim, em poucas linhas vai fazer o que 10 anos de projeto não fizeram, que é conseguir a criação do registro hipotecário. Então, ele fala, eu não vou ler isso inteiro, que o meu tempo, inclusive, já se esgotou, ele fala, olha, ok, instituir um imposto sobre as hipotecas, mas então ofereçam uma compensação, deem alguma coisa em troca para os agricultores, criem um registro hipotecário, e aí eu ponto aqui, na forma como o governo desenvolva depois em seus regulamentos. Quer dizer, o que funcionou? Ao invés do parlamento deliberar sobre como deveria ser o registro hipotecário, apenas falou, olha, fica criado um registro hipotecário, depois o governo faz da maneira que entender melhor o regulamento desse registro. E foi efetivamente o que aconteceu. Essa emenda dele acabou sendo acatada, foi aprovada pela Câmara, e inseriu um único artigo nessa lei de 1843, dizendo, fica criado um registro geral de hipotecas nos lugares e pelo modo que o governo estabelecer nos seus regulamentos. Quer dizer, é isso que aparece na lei de 1843. O regulamento virá 3 anos depois, em um decreto de 1846. É interessante que os ânimos estavam muito exaltados nessa altura aqui, não é? E o Francisco de Paula Souza e Melo, que era paulista, é o famoso Paula Souza de São Paulo, era paulista, ele era liberal, ele fala, olha, tudo agora a gente delega para o governo então, quer dizer, para que serve o parlamento se todas as matérias importantes que a gente faz é delegar poder para o parlamento, né? E ele fala, seria melhor que apenas no começo da legislação o legislativo passasse uma lei que dissesse, o governo fica autorizado a fazer tudo quanto entender útil à nação e logo se tirasse o corpo legislativo. Isso seria mais econômico e mais franco. E aí, então, um outro parlamentar, que era o pernambucano Holanda Cavalcante, fala assim, olha, mas ao invés de criar esse negócio de hipoteca, isso é muito complicado. Vamos apenas fazer um artigo dizendo que todo credor tem o direito de levar para a cadeia o devedor que não pagar, é muito mais fácil, né? E aí estava presente também o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era um conservador com uma língua ferina, tinha participado da repressão aos liberais, e para tripudiar dos liberais, ele fala assim, ok, mas vamos fazer isso nos casos e pelo modo que o governo determinar em seus regulamentos, quer dizer, e ainda esculhambou com os liberais. O regulamento vai sair pelo decreto 482 de 1846.
que foi elaborado, então, pelo Conselho do Estado. O Conselho de Estado era um órgão conservador de pessoas indicadas pelo governo imperial e que era consultado em muitíssimos assuntos. Ele era dividido em várias sessões, entre elas uma sessão de justiça, a quem foi incumbida a tarefa de elaborar esse regulamento. E essa sessão de justiça era composta por 3 pessoas. O Honório Hermeto Carneiro Leão, que viria a ser o Marquês do Paraná no futuro, o José da Costa Carvalho, que viria a ser o Marquês de Monte Alegre, e um religioso, que era o Frei Antônio de Arrábida, bispo de Anemúria. Quem eram essas pessoas, né? O Carneiro Leão, ele era mineiro, estudou em Coimbra, foi juiz, auditor da Marinha, depois ingressou na política, né? Foi ministro, foi presidente da província do Rio de Janeiro, combateu a rebelião de 1942 e, por conta disso, acabou sendo nomeado senador e conselheiro do Conselho de Estado. Ser conselheiro do Conselho de Estado era o máximo que alguém poderia esperar em termos de prestígio político na época, quer dizer, era muito mais importante que ser deputado ou senador. Então, as pessoas mais importantes da história do Império eram os conselheiros, né? O José da Costa Carvalho era baiano, estudou em Coimbra também foi juiz, mas ele foi juiz em São Paulo, onde era também comerciante, ele era juiz e comerciante. E se casou com uma mulher muito rica, que era a viúva do brigadeiro Luiz Antônio, né? Foi diretor da Faculdade de Direito de São Paulo, foi nomeado senador por Sergipe, e também chegou no Conselho de Estado em 1942. E o terceiro, que tem a biografia mais curiosa dos 3, é o Frei Antônio de Arrábida, que ele era português e ele tinha sido chamado pelo Dom João VI, que na época ainda era príncipe regente, para ser preceptor do Dom Pedro, que seria o futuro Dom Pedro I. Quando a família real veio para o Brasil, ele veio junto no mesmo navio que o Dom Pedro I. E ele era bibliotecário, era um homem de muita cultura. Então, já aqui no Brasil, ele foi o primeiro bibliotecário da biblioteca que virou a atual Biblioteca Nacional, foi o primeiro reitor do Colégio Pedro II e participava também do Conselho de Estado. Havia também um quarto mosqueteiro aí, que era, novamente, o Visconde de Olinda, não é? Que era aquele homem muito poderoso, Pedro de Araújo Lima, que realizou aí um voto em separado como conselheiro do Conselho de Estado, apesar de não ser da sessão de justiça, e o resultado que veio no decreto é a combinação do trabalho da sessão de justiça com o voto em separado do Pedro de Araújo Lima. E é isso então que resultou no decreto 482. Para concluir, não é? Como que se deu essa instalação? Muito curiosamente, em 13 de novembro de 1846, e o curioso é que isso é na véspera da promulgação do próprio decreto, o Jornal do Comércio já publicou a nomeação do primeiro escrivão do registro hipotecário do Rio de Janeiro. Então saiu uma publicação lá, dando conta que a Secretaria dos Negócios da Justiça nomeava escrivão um senhor chamado José Gomes de Oliveira, né? Na sequência, outras nomeações foram saindo. Então, foi nomeado alguém para a capital de Pernambuco, depois para Vassouras, para Niterói e segue, né? Em 2 de outubro do ano seguinte, já viria a primeira desistência. Aquele que fora nomeado para o Registro Geral de Hipotecas de Salvador renunciou, alguma coisa lá deu errado, né? Em 1846, 21 de dezembro, o próprio José Gomes de Oliveira foi empossado. E aí é uma publicação no Jornal do Comércio também da posse, e abaixo tem um aviso dele, conclamando os credores a vir registrar e comunicando o endereço aí, que seria a Rua do Sabão 299. Essa rua não existe mais, porque ela foi substituída para a Avenida Presidente Vargas, mas seria mais ou menos ali. Quem que era esse José Gomes de Oliveira? É muito interessante, porque houve um processo criminal meio rumoroso na época, e o nosso herói aí foi chamado para ser testemunha. E o depoimento dele saiu na primeira página do jornal. Então, quando aparece lá a qualificação dele, a gente pode saber quem que ele era. Então, em 1849, quando ele dá esse depoimento, ele era casado, tinha 30 anos, então a gente pode concluir que quando ele chegou ao cargo ele tinha 27, residia na Rua do Hospício 205, era branco e natural aqui da própria corte do Rio de Janeiro, quer dizer, esse era o primeiro registrador aqui do Rio de Janeiro, difícil dizer do Brasil porque teve lá o do Recife, mas se a gente pensar nacionalmente, sim, certamente foi o primeiro. O começo da vida dele não deve ter sido muito fácil, porque ele fez publicar muitas vezes chamados às pessoas que fossem registrar, dizendo, olha, não vale mais sem registrar, olha, o prazo é curto, olha, se passar o prazo você perde a prioridade, não é? O último desses avisos sai em 1849, né? E pelo tom parece que ele está meio desgostoso, meio bravo.
Então ele fala assim: constando algumas pessoas estúpidas aconselham os credores hipotecários que a lei lhes concede 6 meses para registrarem as hipotecas, desempenhando meu dever, cumpre-me asseverar que nenhuma lei nem regulamento marca semelhante prazo, e que essas pessoas que tal dizem, por crassa ignorância, confundem os 6 meses de vigor que o artigo 26 do regulamento de 14 de maio de 1946 concede ao devedor para a certidão negativa que obtém, enquanto não for incorporada a escritura da hipoteca na forma do artigo 27 do mesmo regulamento. E isso não quer dizer que tem 6 meses para registrar. Portanto, fiquem certas as partes interessadas, semelhantes nas ações hipotecárias, que em virtude do artigo abaixo, literalmente transcrito, qualquer demora no registro da hipoteca torna-se muito prejudicial ao credor. Né? O que sobrou desse primeiro sistema? Né? Sobrou alguma coisa, sim. Acho que a coisa mais importante que nós trouxemos dessa época é que até hoje nós temos um regime administrativo análogo ao dos tabeliães. E isso foi implantado por essa primeira lei. Quer dizer, essa disciplina em comum como atividades irmãs, como bem disse o Dr. Bacelar, vem daí. Quer dizer, foi essa primeira lei a responsável por tratar os registradores como algo semelhante aos tabeliães que já existiam. Também é dessa lei a organização das circunscrições por comarcas. Essa era uma polêmica, porque alguns entendiam que devia ser por município, por vila, na verdade, outros por província. Chegou-se a um meio termo da comarca que ainda é replicado em muitos estados. Ainda, também esta lei, isso é dito expressamente nos pareceres da Seção de Justiça, a atividade registral é vista como um análogo da atividade jurisdicional, quer dizer, não que seja uma atividade judicial, mas atividade de qualificação, como atividade prudencial, como diz o desembargador Ricardo Dipp, ela tem um análogo de aplicação do direito ao caso concreto, e, portanto, tem algo que ver com a atividade jurisdicional. Também é dessa lei a divisão dos atos entre atos de registro e atos de averbação, que permanece. Também já consta dessa lei, na verdade, um regulamento, não é? A expedição de certidões para o registrador, independentemente de despacho judicial. E também já é deste regulamento a fiscalização e a possibilidade de recurso contra a qualificação negativa ao Poder Judiciário. Então, quer dizer, de uma lei tão antiga, a gente até que tem uma herança que ficou e não é pouca coisa, não é? Muito bom, muito obrigado. Era o que eu tinha para falar. Peço desculpas por ter invadido um pouco o tempo, meu amigo Lamana. Parabéns, meu querido amigo Ivan, pela excelente história contada para todos nós desse valoroso registro de imóveis que o Brasil conquistou. E o que é a linha do tempo do seu início até os dias de hoje. E um tema importantíssimo e tão atual, que a hipoteca, hoje ela está na CTI. Ela só não morreu ainda porque não tem a eutanásia, porque se já tivesse, já teria ido embora. Mas em compensação, agora pelo PL 4188, ela volta com toda a força, com um procedimento de execução igual à alienação fiduciária. Em nome do meu querido amigo Jordan, eu agradeço o convite por poder estar aqui hoje nessa cidade maravilhosa, que me acolheu de uma maneira espetacular, uma maneira carinhosa, amiga, e por isso, meu caro Sérgio Ávila, ontem você mexeu no meu coração. Muito obrigado pela acolhida. E eu quero também agradecer ao Jordan pela iniciativa de denominar o nome do evento, que poderia ser simplesmente Décio Antônio Erpen, que é o nosso doutrinador, a figura que nós denominamos de magistrador. Não é isso, meu amigo? É uma mistura de registro com desembargador, com judiciário. E em nome, então, do meu querido amigo Adilson, essa figura extraordinária, que é um dos culpados do artigo 236, lá nos anos 80. Eu cumprimento a todos os presentes aqui neste maravilhoso ambiente que nós temos, que é este aonde estamos realizando este belíssimo evento. E nós vamos começar então com o passado e o presente e o do sistema do registro de imóveis. Implementação do sistema no Brasil. Até agora se falou em hipoteca. Agora nós vamos falar sobre a Lei 1237. Essa lei que regulamentou, né, o decreto 3453. Que decreto é esse? Toda lei que existia na época, ela tinha que ter um regulamento.
Hoje o regulamento quem faz somos nós, pode notar. A lei vem e nós temos que cumprir e entrar dentro dela. Então, o registro de hipotecas, a partir de 1864, passou a denominar-se Registro Geral. Registro Geral de Hipotecas passou a Registro Geral. Assim foi criado o Registro de Imóveis, substituindo a tradição pela transcrição, porque até então a simples entrega da mercadoria se transferia à propriedade. Agora, com a lei de 64, ela transcrição. Esta lei foi um avanço, pois instituiu o registro de imóveis por ato inter vivos e também em constituição de ônus reais. A transcrição era necessária para oponibilidade com terceiros. Em 1965, então, surgiu esse decreto e ainda foi instalado em 5 de julho de 1865, na capital do Rio Grande do Sul, o primeiro registro de imóveis daquele estado. Então, na verdade, o registro de imóveis no Brasil, do imóvel, não da hipoteca, os primeiros atos aconteceram a partir de 1865. E aqui temos um termo de abertura do livro, em que a transcrição do termo foi assinado pelo juiz da primeira Vara Crime, Luiz José de Sampaio, em 5 de julho de 1865. Então já tínhamos o livro, o termo de abertura de protocolo daquele serviço. O registro de imóveis foi instalado no Brasil com a função de transcrever aquisições imobiliárias e inscrever ônus. Então, a transcrição transmitia a propriedade e a inscrição onerava a propriedade. Partilha amigável, que já foi falado pelo Ivan, lá de 1862, parece que ela correu o Brasil todo. E aqui nós temos uma partilha, onde há o juízo municipal com autuação. Descrição de imóveis de bens de escravo. Esse é o lado obscuro que nós temos, o lado ruim, o lado que não se pode admitir nos dias de hoje, mas é uma realidade. O Brasil é isso aí. Ele foi isso, e essa história tem que ser contada. Tanto é verdade que está sendo dita através de um serviço que é o registro de imóveis, que transmite a segurança para todos nós. Então, neste caso aqui, tem uma escrava de nação Angola, de nome Leopoldina, que valia 1.400 réis. Uma cabra, uma crioula de nome Maria, que valia 150. E aí nós temos então o sistema do registro de imóveis em Porto Alegre. Início do sistema registral no Rio Grande do Sul. O que nós temos aí? O registro de hipoteca de escravos, aonde não só a pessoa, o que comandava, o que tinha comando da família, mas também eram dados em garantias a mulher e os filhos, porque o escravo valia muito mais do que uma área de terra, e o credor preferia então que tivesse sido dado uma pessoa com saúde e pouca idade. Transcrição e venda de um imóvel com um escravo. Vejam só, isso aconteceu no estado, lá em Camaquã, fica na zona sul do Rio Grande do Sul, na costa do Arroio Velhaço, campos da casa da fazenda denominada Cariúvas, o escravo Salvador, com 2 anos de idade, mais ou menos, freguesia de Camaquã. Então, junto com a propriedade, foi vendido esse escravinho de nome Salvador. Aqui a carta de alforria que nós temos aqui na época dos escravos, e aqui nós temos então, tão livre, ali legítimo senhor e ventre livre. Tudo isso acontecia com esse registro. A carta está aí para ser traduzida, né, aonde dizia que o fim que nem por seus herdeiros, nem por ninguém, seja de novo o mesmo menor trazido à escravidão. Mandei passar a presente, em que assino com as testemunhas presentes. Aí está um ato da liberdade. Aí nós chegamos os 3 sistemas registrais do Brasil. Quando, nesta época, a partir dos anos 865, o registro hipotecário
do registro hipotecário, o registro do vigário e o registro de imóveis. Guardam idêntica identidade entre si no tocante às razões de seu surgimento, o anseio social de conferir o que nós todos buscamos e a comunidade busca também, que é a segurança jurídica dos direitos sobre bens imóveis, garantia da posse à propriedade, publicização de atos e negócios jurídicos. Para completar, nós fizemos uma pequena comparação aqui do registro de imóveis de 1865, quando ele começou a vigorar, o sistema Torres, que não é ficção, ele existe e continua ainda na própria lei 6.015, e o Código Civil. Então, o que nós vamos ver? Aqui está o criador do sistema Torres, que é o Sir Roberto Torres. Ele exerceu essas atividades na Austrália, primeiro como deputado e depois como registrador. E o Brasil não tinha um sistema perfeito que pudesse dar toda essa segurança, foi até a Austrália e aí trouxe o sistema para o Brasil. E ele veio para nós, então, o sistema Torres, em 1890. Esse sistema, ele é um sistema que com a presunção absoluta da verdade. É uma presunção arrogante, prepotente, porque ele supera tudo. Então, a partir do ano de 1890, nós tivemos um registro paralelo, um registro facultativo, que era para dar maior segurança. Então, com o registro comum do registro de imóveis, quem tivesse o seu registro podia colocar um imóvel no sistema Torres, imóvel rural ou imóvel urbano. E aí então nós temos aqui, essa legislação está mantida na lei 6.015, lá nos artigos 277 e seguintes, até os dias de hoje. E agora, com a lei a partir de 76, somente para imóveis rurais. O imóvel urbano perdeu o seu sentido do Torres. Serve para quê? Para a legalização da propriedade fundiária, imóveis rurais. O que nós temos hoje com o georreferenciamento? É um processo de reconhecimento judicialmente pelo qual se afastam os vícios, defeitos e anomalias que o mesmo possa ter. E aí vem o interessante de ter esse sistema Torres, tá? Nenhuma ação reivindicatória será oponível contra o proprietário de um imóvel matriculado no sistema Torres. É evidente que esse sistema hoje, decorrido todo esse período, com a evolução do registro de imóveis, poderíamos dizer que ele está um pouco enfraquecido, ou muito enfraquecido, porque hoje talvez a posse supera essa presunção absoluta da verdade que nós tínhamos. Aí o registro Torres, por finalidade, oferecer ao proprietário imóvel presunção absoluta, né, por ocasião da aprovação legislativa de um novo Código Civil, do processo civil para o país, revogou o decreto, mas manteve em vigor o sistema Torres. Código Civil, entramos em 2016. Até então nós não tínhamos uma legislação que dissesse, que obrigasse o sistema registral de aquisição da propriedade de poder transferir para ter a sua regularização. O que aconteceu? O Código Civil estabeleceu e instituiu um sistema comum, mas obrigatório. Sistema comum, mas obrigatório. Então foi com o Código Civil que deu a denominação de que para ser proprietário do imóvel no Brasil, você tinha que ter o binômio título e modo. E daí a razão de só é dono quem registra. E isso aconteceu, né, com o domínio do imóvel. Código Civil versus Torres. O que nós temos aqui? O Código Civil, o sistema é obrigatório. Só é dono quem registra. O Torres, ele é facultativo, mas ele pode ser usado hoje, sim, imóvel rural, quem quiser pode colocar, sem problema. Atacável, juris tanto, 1247. Tá? Inatacável, iure et iure. Ajustável à realidade, perpétuo Torres. E qualquer imóveis, somente imóveis rurais. Então esse é um sistema Torres que nós temos, né, e que no estado do Rio Grande do Sul é permitido a renúncia
a renúncia do sistema TORS. Então, por que é permitida a renúncia? Porque não tem mais sentido você ter esses dois sistemas, principalmente no imóvel rural, urbano, porque o rural até talvez ainda possa ter, mas eu acho que não. O Brasil está muito bem, eu considero, Ivan, um dos maiores sistemas registral digamos assim, do mundo é o brasileiro, sem dúvida nenhuma, e a doutora Bianca sabe disso, está a obra dela, que é um sucesso, e que vai nos demonstrar aqui o que é esse sistema brasileiro perante o mundo. Então, aqui pode ser renunciado. E os senhores acreditam que na primeira zona do registro de imóveis tem proprietários que somos obrigados a oferecer a renúncia, e eles não renunciam. E continua querendo os dois sistemas. Então se fazem dois atos. É impressionante o que deu esse sistema TORS. E aí então, aqui, conforme demonstrado, verificamos a duplicidade. O sistema relativo é absoluto, já vimos. Registro TORS com a revogação. Aqui está o maior arsenal de registro de livros e de registros em Porto Alegre. Está lá para os senhores verificarem essa fantástica, digamos assim, matéria que trouxe em virtude do TORS. É uma realidade, são 500 livros até aqui, ó. A partir daqui já são a partir de 1976, quando entrou em vigor a Lei 6.015, que acabou com o sistema TORS, né, o livrão, mas permaneceu então em folhas soltas. Aqui temos também um sistema de matrícula manuscrita. Eram duas folhas no livrão. Uma você deixava ele presa no livro e a outra você destacava ali e entregava junto com o título. E quem perdesse esse título TORS teria que publicar 30 vezes no jornal de maior circulação do Estado. E depois para entrar em juízo para pedir a segunda via. Tá? Aqui temos um registro TORS a partir de 76, com a entrada em vigor da Lei 6.015, que do manuscrito passou a ser datilografado. E hoje é eletrônico. Nós estamos numa era completamente diferente. Então aqui está uma compra e venda com hipoteca, inclusive. E aqui um outro registro TORS do imóvel rural, aonde eu comecei a minha atividade, lá na Longínqua, Catuípe, Rio Grande do Sul, Brasil. Está aí, também tinha o sistema TORS, que veio do registro de imóveis de Santo Ângelo. Motivos que contribuíram para o sucesso do TORS: desconhecimento por parte dos usuários beneficiários do sistema, dificuldade de cumprir as formalidades e exigências, porque era muito rigoroso e continua sendo, duplicidade de sistema registro comum e facultativo, crescimento da credibilidade adquirida pelo sistema comum brasileiro, maior custo e morosidade também. Sobre a coexistência do sistema, o desembargador Décio Antônio Erpen, né, que é uma pessoa que conhece muito isso aí, defendeu muito o TORS, ele nos diz o seguinte, ó: defende que somente haja um sistema registral imobiliário em cada país, dispensando, portanto, o registro TORS, uma vez que o sistema comum já supre as necessidades dos usuários. Não é isso, meu caso, Encho? Importância e valorização do sistema registral comum. Uma das marcas das instituições legais deste novo século colocam em relevo a desjudicialização, ou mais precisamente, a extrajudicialização. E por que a extrajudicialização? Porque o termo desjudicializar, a meu juízo, significa que está retirando de um poder e dando para outro. E não é esse o objetivo da extrajudicialização. Veja o sucesso. O objetivo é oportunizar o usuário do sistema a ter uma opção. Se eu retificar um imóvel, aonde que eu ingresso? No juízo ou diretamente no registro imóvel? Ele vai ver o prazo, vai ver o custo e daí vai fazer a sua escolha, né? Composição dos conflitos da gestão de interesses privados, confirmando o acerto do atual sistema registral, que confere necessária segurança jurídica. Fatos históricos, bem rápidos aqui, que nós temos dentro dos nossos livros. Eu sou conservador. Eu não precisava mais ter esses livros, muito menos indicador pessoal e real, Ivan, dentro do serviço. Mas eu
como disse, sou conservador e mantenho, senão não poderia extrair esses dados aqui, que está lá no nosso livro, do manuscrito ao eletrônico, Sérgio, que tu tens uma obra dessa, né, que infelizmente esgotou e eu não tenho mais. Aqui o Museu Júlio de Castilho. Aqui a residência do Dr. Antônio Augusto Borges de Medeiros, que ele recebeu essa propriedade, dizendo na escritura que os correligionários se reuniram e compraram esse imóvel e estão colocando em nome dele, em virtude do belíssimo trabalho que ele fez como político, como governador por várias vezes no estado do Rio Grande do Sul. Então ele ganhou esse imóvel dos correligionários. Aqui a margem da transcrição consta o seguinte, que é isso. Aqui está o manuscrito, aqui também. Jazigo do senador José Gomes Pinheiro Machado. Esse jazigo foi comprado o terreno pelo poder público, pelo estado do Rio Grande do Sul. Aqui está, ó. Em 20 de dezembro de 1916, o Estado comprou. E olha o que diz aqui a compra do terreno. Um terreno sito no cemitério dessa capital, com 11 palmos de largura por 24 palmos de comprimento. Está lá, no nome do Estado, e está no registro de imóveis da primeira zona. Se quiser, podemos até abrir a matrícula do imóvel. Jazigo do senador, aqui sim, agora um pouco mais atual, para nós vivermos 180 anos. A Lei 6.015, do manuscrito à virtualização, Lei dos Registros Públicos, 50 anos de existência. Que lei! Quem diria que do manuscrito de todos os livrões nós chegaríamos a essa eterna, essa digitalização que nós temos hoje, o mundo eletrônico. Então, a Lei 6.015 aprimorou a maior simplificação do sistema, acabando com os livrões e adotando o sistema de matrícula, o folho real. Um dos primeiros países a adotar o folho real foi a Argentina. E eu acho que nós copiamos da Argentina, nós copiamos da Alemanha, copiamos da Espanha, e veio essa nossa matrícula, que é um primor de ver uma matrícula da forma como ela é registrada. Essa simplificação fez com que os registros antes manuscritos passaram a ser datilografados e posteriormente culminando com o registro eletrônico, de acordo com a Lei 14.382, que dispõe sobre o sistema de registro público de imóveis. Vejam só o SERPO como chegou numa hora boa com essa lei. Aqui, fim da escritação manuscrita. Esse é o primeiro item, a principal inovação trazida pela Lei 6.015. Aqui, sistema de fichas, com exceção do protocolo, né, todos os outros livros poderiam ser fichas. Hoje o protocolo já é eletrônico também. Então, com essa dos livros de folha solta dos próprios livros, a permissão para a substituição dos livros de fichas constituiu a inovação revolucionária progressista. Eu trago isso em função da lei dos 50 anos, até para os mais novos, né, que estão assumindo os seus serviços aí, e essa história para conhecer. Matrícula, eu considero um verdadeiro currículum vitae. Um verdadeiro currículo vitae. É a biografia do imóvel. Assim como nós temos a nossa biografia, assim como começa com o nascimento, o imóvel, ele nasce daqueles que estão trazendo agora com a matrícula, salvo aqueles das transcrições ou inscrições que vêm para a matrícula, mas ele nasce com a abertura da matrícula. A escrituração do livro 2, geral de ficha apropriado. Esse é o nosso sistema da matrícula. O número será mantido até a ocorrência do cancelamento e encerramento. E ainda podemos ter a fusão e a transição. Vejam só os livros que nós tínhamos lá em... Chegaste a pegar esses livros, né, meu caro Adilson? Pessoal, eram 10 livros, mais ainda o livro Torrens e o livro de cadastro estrangeiro. Vejam só, esses eram os livros que existiam. Diminuição do número de livros para apenas 5, que é o que todos nós conhecemos. Outra importante novidade dos livros passaram a ser editados pelo próprio oficial, não precisava levar para o juiz. Utilização dos livros de uso até o seu esgotamento. Permissão para redução do número de páginas pelo próprio registrador. Autorização para o desdobramento dos livros, quando tinha muito movimento. Imagina, era copiado, manuscrito, e agora passou a ser datilografado.
escrituração do protocolo e fim da velha controvérsia. Por que a velha controvérsia? Somente o protocolo não pode ser substituído por ficha. A escrituração manuscrita não é mais obrigação exclusiva do oficial, podendo ser escriturada por qualquer um substituto, escrevente ou preposto. Da não prenotação dos títulos, o artigo 12, lá da Lei 6.015, que permite a protocolarização do título só para exame e cálculo dos emolumentos, de acordo com o artigo 12. Aqui, fim das transcrições e inscrições. A transcrição era o nome que se dava a transferir a propriedade, a inscrição à hipoteca. Novo conceito de registro. O artigo 168 unificou transcrições e inscrições num único ato, que vem a ser o artigo 167 da Lei 6.015. O artigo 19 determinou que as certidões em papel e escrita que permitam a sua produção por fotocópia ou fideicópia ou outro processo. Quem não lembra daquelas máquinas de xerox, que eram enormes e ali nós reproduzíamos. Prazo do registro que era de 30 dias, né? Aqui o indicador real que se procurava pelo endereço do imóvel e aqui o indicador pessoal. E ainda temos aqui os livros de transcrição e inscrições. Aqui estão os livrões lá que estão estabelecidos. São mais de 400 livrões que tem no registro de imóveis da primeira zona. Aqui, matrícula do imóvel, livro 2, apartamento assinado. Aqui, o livro 3 também da matrícula, assinatura automatizado. E aqui nós temos um espaço cultural lá para apresentar a todas as pessoas que têm interesse em conhecer, estão convidados para conhecer o nosso espaço cultural. Início da era digital. Essa matéria aqui, eu estou dentro do meu tempo, eu vou rapidamente ainda, com todo o poder de síntese, né, meu caro Ivan, me levarei mais 35 minutos, se assim for possível, né, dar o início. Essa matéria era para o nosso querido amigo presidente do ONR, mas por causas não conseguiu estar presente hoje aqui, então nós estamos tentando substituir. E eu vou ser muito rápido nesse início da era digital. Quem quiser assistir amanhã lá no Comitê Latino, são nossos convidados será apresentado em espanhol e português também. Aqui então, toda reforma institucional, né, tem uma história. Correto? O registro eletrônico não foi diferente. A partir da entrada em vigor da Lei 11.977, quem não conhece a lei da Minha Casa Minha Vida, e que nos deu 5 anos, vejam bem, 5 anos para colocar esse país na era eletrônica. De que forma que você teria 5 anos só para colocar um país que é um continente, que tem 5.570 municípios, como disse o Ivan, 8.400.000 quilômetros quadrados de terras, 27 federações, é impossível, 210 milhões de habitantes. Pois bem, esse prazo não foi cumprido. E com razão, não tinha como cumprir um prazo dessa natureza. O que aconteceu? Com a não implantação do sistema eletrônico de imóveis, tá, em 18 de junho de 2015, tá, foi publicado o provimento 47. E por coincidência, aqui está o Francisco. Cadê o Chico? Está por aí? O Fernando está aí? O Galhardo está aí? Então nós temos aqui, ó, essa lei, esse provimento foi publicado em 2015, 47, com a participação efetiva de quem? Do nosso doutrinador, desembargador Ricardo Dipp, a quem rendo as minhas homenagens e o reconhecimento. Este provimento, Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, implementação e integração, centrais de serviços compartilhados. Como foi criada essas centrais de serviços compartilhados? Como presidente do IRIB, reunia a diretoria e aquelas entidades que já tinham, como é o caso da ARISP, que foi pioneira, meu caro presidente atual aí, Taqueda, atualmente, né? Reunimos juntamente com o CORE de Minas e mais ainda o colega de Brasília e começamos a nos reunir em todo o Brasil. Fizemos várias reuniões, para quê? Para uma coordenação nacional, para que elas não corressem de qualquer maneira e fizessem qualquer tipo de trabalho. E sofremos bastante, porque eu me lembro da minha querida, posso dizer, amiga,
ministra Nancy, ela me ligou um dia dizendo: Lamanna Paiva, o senhor está extrapolando, o senhor não deveria centralizar essas centrais, porque não é esse o objetivo. Mas, ministra, não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos montando uma coordenação justamente para poder ter uma organização de no futuro servir para que se possa ter o sistema registral. Aí me convidou para ir 2 vezes ao Ministério, e no final o que aconteceu, Ivan? Foi lançado lá em Brasília, no CNJ, comandado por ela, tá? Esse Comando Geral de Controle das Centrais. E o que nós temos hoje, Sérgio? O ONR, a meu juízo, é o ONR, tá? Aqui está então a Lei 13.465, criou o ONR no artigo 76, aí depois a Lei 13 ainda instituiu o SREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico, o ONR. Aqui também nós temos em 21 de setembro de 2021, quando o ONR já estava operando, lançaram em 2021 o SAEC, que é o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Aí depois nós temos lá, importante data, 28 de março de 2022, todos os serviços prestados pelas centrais foram para o operador nacional. Em 27 de junho de 2022, foi instituído o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que é o SERP, e depois nós tivemos ainda a Lei 14.382. Aqui o Sistema Eletrônico, nós temos aqui 31 de janeiro, que veio o provimento 139, né? E ainda aqui temos o sistema de registro, e aqui os serviços que fazem parte, desde o registro civil, título de documento, pessoa jurídica, título de registro de imóveis, e aqui um marco histórico. Eu considero um marco histórico, certo? Porque, vejam bem, na data de 1º de agosto, quem diria, com 3.627 registros de imóveis no Brasil, ali ó, o registro de imóveis de todo o Brasil, pois caracterizou a integração de todos os 3.627 no registro de imóveis, interligados na mesma plataforma qual do ONR. Gente, isso é uma batalha. Operador nacional, só para ir passando, todos nós já conhecemos aí como é que ele funciona. O marco também inicial, que foi o provimento 89, a Lei 13.465 e também o provimento ali. Aí o NR, atos eletrônicos no registro de imóveis. Agora nós já estamos na era digital, e isso aqui é muito importante, porque o SAEC, que é o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, onde qualquer cidadão, aonde estiver no mundo e que tenha uma internet, ele poderá acessar e ali buscar a sua certidão em 4 horas úteis, como diz a lei. Ou poderá encaminhar o seu título para protocolo em qualquer registro de imóveis do Brasil, né, com prazo de 20 dias, e com entrega de 10 dias, e também com 5, dependendo do ato, que é o caso da escritura pública. Aí nós temos então o registradores.org.br, né, o SAEC, que dá essa estrutura toda. Aqui nós temos todas as plataformas que dizem o que se pode fornecer. Aqui o provimento veda a recepção e expedição de documentos eletrônicos. Aqui, serviço 100% implantado de certidão digital, que você pode solicitar a qualquer momento. Aqui também serviço 100% implantado do e-protocolo, que está funcionando maravilhosamente. No meu serviço, eu já estou com 60%, Fernando, a 65%, 70% físicos, e os demais aí estão vindo. E tem me notado muito que a reapresentação, a maioria tem vindo pelo ONR. Do manuscrito à virtualização, a Lei 14.382, e já estou encerrando, porque o meu prazo acaba de se esgotar, hein? Aí está. Principais alterações introduzidas na Lei 6.015. Expressa a previsão de escrituração de publicidade e conservação dos registros em meio eletrônico, conforme regulamentação do CNJ. Vejam bem, a Lei 14.382 estabeleceu essa forma que nós podemos adotar, mas diz a lei que tem que ter um regulamento do CNJ. Esse regulamento ainda não saiu, mas nada impede que as corregedorias do Brasil possam
então normatizar. E foi o que aconteceu em 3 estados. Aqui, ó, a utilização da assinatura avançada e qualificada, assinatura IPCP Brasil, assinatura avançada e Poderá. E aqui, então, nós temos, ó, possibilidade do fornecimento de certidões eletrônicas, serventia, dispensa materialização, aqui a redução do prazo para expedição, exclusivamente o arquivo digital. E aí, então, alteração da lei, aqui fala nos prazos, né, de horas e dias também, que a gente já falou, e aqui também, então, os dias, 4 horas para certidões, 1 dia para a certidão jurídica e 5 dias para a normal. E 5 dias para uma compra e venda também. A novidade aqui, ó, do registro eletrônico, ó, é o parágrafo 3º do artigo 1º, Sérgio, que está lá na lei, que foi alterada agora, mas depende de regulamentação, que diz, ó, determinando que os registros serão escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônico, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional. Nesse sentido, algumas corregedorias estaduais, né, expediram provimentos para assinatura de eletrônica qualificada. Aqui estão eles, então. Os estados adotaram a assinatura eletrônica. Primeiro foi Goiás, segundo o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul agora com o provimento 12/2023. Então nós temos essa possibilidade do sistema eletrônico, né? E em 3 de outubro agora, nesta semana que passou, o Registro de Imóveis adotou a digitalização, a assinatura digital no livro 3. Não comecei pelo livro 2. Eu vou esperar um pouco mais, até que as melancias se ajeitem dentro do caminhão, né? Vamos começar para o livro 3, que é um pouco mais fácil, mas nada impede no meu estado de ter o livro 2. Mas eu vou esperar, até pela própria regulamentação do CNJ, para ver se não tem alguma novidade mais forte. Então eu não quero começar um sistema e ter que voltar depois. Não faz meu feitio, não é do meu jeito. Então o livro 3 não teria problema. Então o livro 3, a partir do dia 13 está aí, ó. Aqui está o provimento 12 do Tribunal de Justiça, aqui está a matrícula assinada, então, ó, assinado digitalmente por fulano de tal em 5 de outubro de 2023. Aí está, então, do manuscrito ao sistema eletrônico. E aqui, minha gente, eu trago esta preciosidade aqui, e que os senhores todos poderão curtir através da linha do tempo, desde 1843 até os dias de hoje, lá no estande do RIB, que é o Registro Imobiliário do Brasil. E aqui nós temos, então, essa ferramenta foi desenvolvida e disponibilizada pelo CORE-BR, a participação do RIB e do IRIB, sendo importante destacar o brilhante trabalho pelo Sérgio Ávila, que vem fazendo. Esse mapa aqui, a Registro de Imóveis da Primeira Zona já está migrado. Lá, quem quiser saber quantos imóveis tem matriculados no prédio X, ele acessa e ele vai buscar, e aí pode pedir certidão ou pode visualizar. Quem depois quiser saber mais, é só passar no estande ali e visitar o mapa. Eram essas minhas considerações, eu agradeço muito a boa vontade de todos. Bom dia a todos. Parabenizamos aqui, né, os nossos brilhantes painelistas pela exposição. Como já era de se esperar, não fico surpresa pelo espetáculo que foi essa apresentação, porque a gente já sabe da bagagem que eles dois têm. A gente abre aqui uns 5 minutinhos para eventuais dúvidas, em seguida a gente vai convidar o próximo painel. Mas aí vamos fazer tipo leilão, né? 5 minutos para dúvidas, mas tem que levantar a mão agora, para a gente... Aí, vamos lá. Alô? Pronto, funcionando. A minha pergunta é de cunho prático. Eu sou Janice, sou titular do 3º Registro de Imóveis de Belém, e a gente está nesse sistema de migração, do sistema de transcrição exclusivamente de matrículas. Então, para abrir matrículas, por conta do registro anterior, nós temos 10 livros e mais os 2 outros especiais, que seriam Torres e o de aquisição de imóveis por estrangeiros. Então, nós precisaríamos de certidão de inteiro teor, ônus e ações. A Lei 14.382 relativizou isso e disse de modo diferente que se for o caso de matrícula, a gente pode trabalhar simplesmente com a certidão de inteiro teor. Então, a minha pergunta para vocês
que já tem muita experiência e muito conhecimento sobre isso, é como a gente deve tratar as transcrições no caso de abertura de matrícula. A gente deve continuar exigindo inteiro teor, ônus e ações pela complexidade do sistema, já que cada coisa ficava no livro separado, ou seria possível a gente adotar o conhecimento que nós temos hoje, a legislação que prevê isso, de trabalhar simplesmente com inteiro teor, para abrirmos as matrículas que são das transcrições, porque infelizmente tem colegas se recusando a emitir inteiro teor, ônus e ações. E aí eu acho muito interessante a gente usar o nosso evento aqui para padronizar isso no Brasil todo. Muito obrigada. Obrigado pelo questionamento. Colega, essa parte, o que a Lei 14.382... O que a Lei 14.382 alterou foram outros dispositivos, e neste lado da exigência da certidão de inteiro teor, que vale por 30 dias, para mim teria que valer por 20, porque para cumprir até o protocolo, mas está lá 30, e a negativa de ônus ou na própria certidão, eu acho que deve constar sim. É diferente da lavratura de escritura pública, qualquer que seja. Lá disse a lei que não há mais necessidade de apresentar negativa de ônus. Isso é uma tarefa que, se eu fosse tabelião, jamais deixaria de exigir. Eu não quero assumir essa responsabilidade que poderá custar muito caro. Um escrevente, um atendente que não tenha experiência pode levar o tabelião a uma indenização monstruosa. E o registrador, e a lei não proíbe, ele pode exigir. O tabelião exigiu, eu vou fornecer. Eu não posso deixar de fornecer o que me pede. Eu não sei se eu entendi a pergunta, na verdade, mas me parece que uma certidão de inteiro teor de uma transcrição, pura e simplesmente, não serve para nada. Como é que eu vou abrir uma matrícula se eu não sei se ele vendeu ou não, se ele hipotecou ou não, se ele deu usufruto ou não? Não tem como abrir matrícula com base numa certidão de uma transcrição anterior que não diga o restante. Quer dizer, diferentemente da matrícula, que a ideia é que tudo esteja ali, o sistema anterior, a certidão era um retrato do conjunto de livros, né? Então não vejo como abrir uma matrícula sem ter certeza de que não tinha nada a mais para eu transportar. A certidão, esse devedor, é para verificar o princípio da especialidade objetiva. O resto tem que ter, não tem porquê. Na verdade, se a gente pegar a 6.015, tem um artigo que diz até que eu não posso emitir uma certidão sem constar alterações posteriores. Então, uma certidão de uma transcrição que tem algum ônus, no qual eu não menciono esses ônus, quer dizer, ela em si já é uma negativa de ônus e deve valer como tal. Quer o colega diga e quer não. E se tiver uma hipoteca lá que ele não certificou, ele vai responder por isso, eu não tenho dúvida. Então, no fim das contas, para quem está expedindo, até dá no mesmo em termos de responsabilidade. Ivan Jacopetti, Dr. Ramona Paiva, a gente acabou de ter uma pós-graduação concentrada num painel. Dr. Ivan Jacopetti, mais que um registrador, é um historiador, grande historiador. E estamos todos ansiosos para ler o seu artigo que o senhor está publicando sobre o tema. Dr. Ramana consegue transitar desde o regime Torrens até a matrícula eletrônica com a maior naturalidade e sempre desbravando e sempre inovando. E é um grande exemplo para todos nós. O meu questionamento é o seguinte: eu considero que o pouco sucesso do protocolo eletrônico hoje no SAEC é em virtude da dificuldade que os brasileiros têm, em geral, de obter certificado digital, assinatura eletrônica qualificada pelo ICP Brasil. E essa abertura que se houve para a regulamentação do CNJ, para que o registro de imóveis possa aceitar assinatura avançada, GovBR, e qualificada, seria excelente para o registro eletrônico. Os senhores entendem que essas regulamentações estaduais, e não apenas pelo CNJ, como trouxe a lei federal, também podem tratar sobre a assinatura avançada GovBR? Permite, ministra? Boa questão, minha caríssima Bianca. Obrigado pela gentileza de sempre. Sobre o problema da assinatura avançada, eu quero me parecer que o CNJ já está um pouco atrasado. Aliás, estamos de parabéns, né? Até agora não saiu nenhum provimento, viu? Estamos frouxo.
né? Sem provimentos. Estamos bem no front hoje, tá? Tanto estadual como federal. Mas eu acho que ele deveria regulamentar. No meu serviço, além da IGP Brasil, eu estou aceitando a BR Brasil, a GovBR, que é um espetáculo de assinaturas 100% total. Agora, entendo, Ivan, que o Estado não pode regulamentar esse tipo de ato aí. E o protocolo ainda não está 100% lá, ou poderá chegar até por iniciativa dos notários, porque eles já poderiam enviar todas as escrituras lavradas pelo protocolo. Agora, o particular, realmente, ele está buscando isso, mas tem a GovBR que é gratuito. Então, ele pode. Falta de orientação. Eu acho que uma divulgação maior ainda, através do ONR, uma publicidade na televisão, resolveria muitos aspectos dessa natureza. Eu acho que a lei é muito clara no sentido do órgão encarregado dessa regulamentação, que não é nem o CNJ, é a Corregedoria Nacional de Justiça. Então, não haveria como os estados avançarem nisso aí. Agora, qual que é o grande problema? O problema no nosso país, a amplitude que se estabeleceu para o instrumento particular, né? Então, na Espanha, esse problema não se coloca, porque lá não se cancela uma hipoteca sem ato notarizado. Aí o notário dá fé de quem está assinando e está resolvido, né? No nosso sistema, tudo que vem dos bancos, praticamente, que envolve financiamento, vem para o instrumento particular, né? Mas é um instrumento particular mais ou menos particular. Então, quer dizer, no fim das contas, ou bem, se altera a lei para dizer que os bancos podem dar fé das assinaturas, e aí só o banco assina eletronicamente e encaminha com a firma qualificada, ou vai ter que se fazer um rebaixamento geral do padrão de assinatura, né? Mas também tem uma outra maneira, quer dizer, porque para a gente a assinatura avançada é um problema grave, porque a distinção entre a assinatura qualificada e avançada é uma distinção jurídica. A qualificada presume-se válida, e eu já sei qual é a qualificada. A distinção entre a avançada e a simples é uma distinção tecnológica, não é jurídica. E nós não temos como distinguir no cartório as assinaturas avançadas das simples, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai pedir um laudo de um perito dizendo que aquela é avançada e não simples, né? Quer dizer, muito mais fácil seria incluir entre as qualificadas outros modelos além do ICP Brasil. Dizer, olha, estas aqui também se consideram qualificadas, né? Por exemplo, o GovBR em alguma das versões, e resolveria nosso problema. E veja a nossa situação no registro de imóveis. Nós temos duas qualificações agora. A que vem pelo NR, por exemplo, uma delas é qualificar se realmente foi a devida e autorizada. E a segunda é a qualificação do título. Nós estamos sobrecarregados, com 5 dias para entregar. É mais fácil uma linha dizer assim, considera-se qualificada a assinatura feita no padrão tal do GovBR. Isso resolve todos os problemas. Oi, professor Lamana, prazer estar aqui. Estávamos ali em 2016, na Bahia, Salvador, tratando sobre a central eletrônica. E naquele contexto geral, em 2016, estava até conversando com alguns colegas, o contexto geral era o que temos para fazermos a central e como iremos fazer a central. Hoje, aqui no Rio, em 2023, passaram aí mais de 5 anos, né? Estamos tratando agora de como colocar as informações nesta central. Steve Jobs nos ensinou que para conhecermos o que vai acontecer daqui a 5 anos, não podemos olhar para o contexto geral, precisamos olhar para as bordas. Hoje, no contexto geral, temos a central eletrônica, mas as bordas nos perguntam: quem terá os dados, quem controlará os dados nesta central? E esses dados serão controlados e serão de domínio centralizado ou descentralizado? Acredito que seja interessante a análise desta questão, o que o doutor tem a nos ensinar. Não é tema do painel, né? Mas a gente sabe, pelo que se depende de tudo, ainda a base está tudo junto conosco, certo?
Tudo, os livros físicos, as matrículas, os indicadores, tudo conosco. Apenas o ONR se alimenta daquilo que nós temos, que foi feita uma migração, não é isso? Para o ONR. Então, o ONR que é o grande responsável e o grande cuidador. Ainda bem que o ONR é nosso, o pior é se fosse de terceiros. Que foi o que aconteceu, inclusive, acredito que abriu os olhos quando o Sinter, né, a Receita, quis ter todos os dados, as informações, e foi observado que nós estávamos levando as informações para eles e não ficando com a informação. Então, em razão disso, foi feita essa central. Embora não seja tema do painel, mas toquei nesse ponto, neste assunto, em razão de ter sido colocado aqui a questão da central, da informação eletrônica, do ONR, então, do provimento 47 de 2015, que inclusive nele tem uma recomendação 14 de mais de 1.600 páginas, a qual eu venho lendo desde 2015 também, e nela nós podemos encontrar diversas questões que vão, sim, de forma muito relevante para a classe, alterar várias situações de forma eletrônica e digital. Então, em razão disso, é de extrema importância, e quero aqui registrar que daqui a 5 anos vamos sim tratar desse ponto, deste assunto, sobre quem terá o domínio e se temos capacidade suficiente para que outras, assim como o Sintec quis fazer, controlar e não fazer com que nós venhamos perder a força, como nos ensinou o professor Lamana, a força do cavalo, né? Não podemos perder. A gente diz, quando tem que pensar um pouco, não faz parte do tema, daí a gente começa a pensar alguma coisa, não é isso, Ivan? Os dois modelos têm prós e contras, quer dizer, como todas as coisas sérias da vida, não tem uma resposta simples nem única, né? Me parece que esse modelo atual do NR, de uma nuvem compartimentada, é interessante, mas o tempo dirá. Eu faço uma última manifestação, um comentário em apoio ao painel do Lamana, e depois uma pergunta ao nosso querido Ivan. Eu queria distinguir a matrícula eletrônica, porque para mim um documento é eletrônico quando a forma de sua autenticação é eletrônica e não manuscrita, da matrícula estruturada, ou digamos assim, a matrícula 2.0, que é onde nós queremos chegar com a certidão de situação jurídica. E eu acho que uma coisa não prejudica a outra. Isso é interessante de se dizer, porque às vezes esses conceitos se fundem e se houve... Não, nós ainda não temos como fazer uma matrícula eletrônica, mas nós já temos, não temos ainda a matrícula 2.0 que desejamos, mas já temos como fazer a matrícula eletrônica no sentido de que ela seja autenticada eletronicamente. Então, nós sempre apoiamos, enviamos essa proposta aos colegas de Goiás, que foi o primeiro estado, os colegas do Rio Grande do Sul, e fazemos aqui no Rio de Janeiro, até a doutora Dilson já faz também. E por que isso é importante? Porque nós temos, por exemplo, na 14382, uma redução de prazos, né? Todos estamos buscando esses prazos mais ágeis para a sociedade, e esse processo de assinatura física, que não tem nem mesmo tanta segurança, acaba levando 1 ou 2 dias em alguns cartórios, né? Então, esse primeiro comentário. Eu acho que os outros estados podem se servir dessas experiências que têm sido bem interessantes. E uma pergunta que eu faço ao Ivan, eu fiquei, primeiro, muito aliviado, Ivan, de ver que o José Gomes de Oliveira é mesmo o primeiro registrador, porque a gente foi, eu e a Caroline Ferri, aqui no primeiro registro de imóveis do Rio de Janeiro, né, que o nosso querido Geraldo Mendonça havia digitalizado todos os livros, muito embora a serventia exista desde 1844, e lá havia esse auto de instauração do registro geral e o primeiro ato subscrito pelo José Gomes. Então, nós ousamos dizer que ele era o primeiro registrador. E agora que você validou, eu fico bem mais confortável. E a minha pergunta é se, para minha surpresa, Ivan, nunca o primeiro registro de imóveis do Rio de Janeiro havia sido visitado por quem quer que seja interessado em seu acervo. E esse acervo é muitíssimo valioso, porque houve no Brasil um movimento de queima de arquivos de parte importante da nossa história, que foi a escravidão. Esse movimento, até muitas vezes se diz que o Rui Barbosa é injustiçado, porque ele era, na verdade, um liberal
e ele determinou essa queima de arquivos porque havia, por parte dos escravistas, a intenção de mover indenizações homéricas contra o Estado brasileiro. E houve até no regulamento da época de registros públicos a determinação para que nós também queimássemos os arquivos relacionados à escravidão. Mas esse arquivo se manteve, por exemplo, lá no primeiro registro de imóveis de Rio de Janeiro e em muitos outros cartórios de registro de imóveis pelo Brasil. Então, esse arquivo é de um valor que transcende o registro de imóveis. A minha pergunta, Ivan, eu acho que você é o registrador dos 3.700 mais adequado para isso. Se existe uma iniciativa nossa, da parte de comunicação, porque contar essa história, o nosso acervo é muito importante para a sociedade brasileira, com faculdade de história, se você já está visualizando algum projeto nesse sentido. Então, os historiadores têm muito interesse nos nossos arquivos, muitíssimo. Mas não pelas mesmas razões que nós. Isso é interessante. O historiador pega as escrituras, por exemplo, para fazer uma conta estatística das profissões das pessoas que viviam numa tal região, ou então do patrimônio médio que as pessoas tinham. Então, testamento, por exemplo. O historiador adora testamento para tentar entender qual que era a riqueza de uma certa sociedade, né? Agora, pesquisa das circunstâncias jurídicas daquilo que está lá, isso é algo que cabe aos historiadores do direito e que pelos historiadores é visto meio como se fosse uma história de segunda categoria. Tá? Os historiadores não consideram que os métodos da história do direito sejam métodos realmente históricos, porque a gente usa alguma coisa de dogmática para compreender os institutos e tal, né? Então, essa visão jurídica desta história está por construir. Não obstante, os historiadores venham desde muito tempo investigando esses arquivos para buscar outras informações, buscar outras coisas. Buscar, por exemplo, como que a cidade se organizava, onde os negócios aconteciam, onde tinha valor, onde não tinha. Ou então buscar, por exemplo, isso quanto às hipotecas, o histórico das curvas de juros. Então, há bons trabalhos publicados nos anos 70 e 80 com uma história do mercado de crédito no Rio de Janeiro baseado no estudo das escrituras de hipoteca, né? Mas esse olhar nosso, por exemplo, eu adoraria saber mais sobre quem é esse nosso primeiro registrador de imóveis. Isso nunca foi feito, isso está por fazer, né? Tentar construir uma biografia do José Gomes de Oliveira. Não obstante, pelo que eu vi, eu não sei se era uma figura muito admirável, né? Ele estava envolvido num processo criminal rumoroso, de um testamento falso, tal. Mas mesmo saber isso também é interessante, né? Seria muito legal a gente ter um colorido melhor sobre a biografia dele, por exemplo. Mas está por fazer. E aliás, eu tenho uma pergunta para o Lamana. Lá na primeira zona de Porto Alegre, não existem os livros dessa primeira lei, 1943? Sim? Isso que eu digo, essa história que o Julio vai falar de queimar o arquivo e outros, eu não posso queimar o arquivo. Se eu for queimar um arquivo, eu tenho que queimar os livros, porque eles não estão separados, eles estão registrados. E aí que tem que ver a diferença que existe, né, do registro, da transcrição de todos esses atos. E eu, além de ter nos livros, eu tenho em papel, que está arquivado lá. Não digo em 43 alguma coisa, algo tem, mas de 65 para frente eu tenho todo o arquivo, inclusive de qualquer registro que fosse de escravo, de o que fosse. Tá. Esse é o grande detalhe que a gente tem. Feito então, gente? Obrigado pela atenção. Agradecemos mais uma vez a presença ilustre dos doutores Ivan Jacopetti, Dr. João Pedro Lamana Paiva. Tirar foto. Não, pode falar. Não? Vamos abrir um momento para foto, para a gente concluir o painel, que eu sei que o doutor Ivan tem um voo para pegar. Obrigada e mais uma salva de palmas para eles, gente. Obrigada. Obrigada, boa viagem.